Professor, o senhor escreveu um texto falando sobre o personagem Félix da novela Amor à Vida, como ele está sendo retratado como administrador na profissão de administrador. O que levou o senhor a escrever esse texto? Olha, Érica, como professor, pesquisador, consultor na área da administração, em geral, muito especialmente na administração pública também, eu sou obrigado a acompanhar, não é, aquilo tudo que acontece na minha área de interesse e responsabilidade, não é, com relação ao conhecimento. E, sem dúvida nenhuma, a área de saúde é uma área que apreende a atenção, não é? Na medida em que nós vemos uma necessidade de melhor atendimento à sociedade nessa área, tanto pelos sistemas privados quanto pelos sistemas públicos, não é? Então, o que me levou a me manifestar é que hoje é inegável, não é, que você, para estar atualizado nas temáticas e nas reações da sociedade e na formação da opinião pública em relação a diversas áreas, não é, a televisão é fundamental e as novelas, não é, têm ido direto a pontos centrais, polêmicos muitas vezes, não é, que requerem uma atenção da sociedade no nível macro e no nível micro até da família, né, que é um núcleo central. E, então isso me levou à preocupação de escrever o artigo. Na realidade, um conjunto de coisas, né, o setor, a importância do setor saúde, isso, as questões polêmicas que ocorrem no setor saúde em função dessa questão da gestão, problemas de gestão, problemas de corrupção, né? E isso me levou a ter esse gancho como um gancho muito importante para se entender melhor o papel do administrador, que é central. E o senhor fala especificamente no texto sobre uma cena em que o César, que é pai do Félix, fala para ele que ele não pode assumir o hospital porque ele não é médico, ele é um mero administrador. Como é que é isso? Eu acho que isso retrata, né, o tema central da novela, né, o aspecto mais polêmico da novela, né, é o aspecto que o autor, né, pegou da questão do homossexualismo, né, e no seio da família, que novamente é o núcleo da sociedade. Né? E o autor, né, de forma muito direta, né, trouxe esta polêmica mostrando o preconceito do pai do Félix em relação à sua homossexualidade, bem como os resultados desse tipo de confrontação com uma realidade familiar. Né? Me pareceu também que essa expressão, um mero administrador, e relacionado a todo o trabalho do personagem Félix, não é? No contexto do hospital familiar, da empresa familiar, não é? Sendo levado à corrupção, não é? De alguma forma, é também uma função de duas coisas. Uma, possivelmente, do próprio despreparo do Félix, né, como administrador. Né? A segunda, como resultante dos seus conflitos pessoais em função do tratamento que recebe do seu pai, né, não explícito até um determinado ponto da novela, mas que está lá presente, né, e a novela retrata bem esse drama até um momento que se explicita esse conflito. Né. Essa frase, ela me bateu muito forte. Né. Você jamais poderá assumir a direção do hospital, você é um mero administrador.
Então, esse preconceito é um outro preconceito, não é o central da novela, mas o autor também colocou lá essa questão. Não é? E eu achei que não se podia perder esse gancho, não é? Pela sua importância. O preconceito com o papel, com a função do administrador, não é? O fato de que existe, na realidade, uma tendência, às vezes, na sociedade, em geral, de se desqualificar ou minimizar, se não desqualificar, minimizar a contribuição daquele que gerencia, daquele que administra, daquele que profissionalmente, não é, desenvolve uma formação universitária, não é, e se capacita para administrar. E daqueles que, em não sendo administradores profissionais, médicos, engenheiros, advogados, educadores, ou o que seja, né, muitas vezes não complementam a sua capacidade num determinado campo do saber, do conhecimento, não é isso, profissional, com uma formação, com uma capacitação, né, se não uma formação superior, mas uma capacitação ou uma formação em nível de pós-graduação a nível de forma que possa administrar com competência, né, dominando as funções administrativa e a dinâmica organizacional sob um ponto de vista mais profissional em termos das organizações, né? E valendo-se de todo um cabedal de conhecimento que essa área tem. Então eu vejo um paradoxo muito grande nessa coisa. Quer dizer, por um lado, nós todos vimos assistindo, não é, um reconhecimento social cada vez maior da função da administração e dos resultados pobres que muitas vezes acontecem nas empresas, quer públicas, quer privadas, né? Nas organizações públicas ou privadas. E esses resultados, muitas vezes, são pobres ou, não é, passíveis de ações transgressoras, como é a corrupção, sistêmicas e sistemáticas no que diz respeito ao funcionamento de muitas áreas da sociedade, né? Que a administração se ocupa praticamente de todas elas, né? O fenômeno administrativo ele está presente em todas as áreas da ação. Mas na saúde, nós vimos que no plano da gestão hospitalar, no plano dos sistemas integrados de saúde, né, nós evoluímos, né, mas há muito ainda para evoluir em matéria de gestão. Né? Há muito ainda o que evoluir. E, de fato, existe grande nível de corrupção em hospitais, né? Existe carência de competência de gestão, né? E que é resultante, de certa forma, desse preconceito que ainda existe. Você é um mero administrador. Né? E este mero administrador não era, aí no caso pessoal, para o Félix. Quer dizer, a função que você ocupa é uma mera função administrativa. E daí, muita incompetência na área, muita escolha equivocada de profissionais para atuação na área. Professor, você acredita que na área de gestão hospitalar esse preconceito é maior, já que grande parte ainda, a maioria da área administrativa dos hospitais, clínicas, públicas ou privadas, é feita por médicos? Esse preconceito é maior do que em outras áreas da sociedade em que a boa administração, a boa gestão é mais, entre aspas, difundida quando realizada pelo administrador? Olha, eu acredito,
não é, que o fenômeno é mais ou menos geral. Ele não se restringe apenas na área médica. Evidentemente, no universo empresarial, né, e da própria administração pública, você tem uma recorrência maior, né, de profissionais da administração ocupando funções na administração setorial também, não apenas naqueles núcleos centrais de administração de sistemas governamentais, por exemplo, né? Mas eu diria que o fenômeno, ele de alguma forma é mais geral, né? Sendo que em determinadas organizações, por exemplo, em que estão mais presentes o segmento de engenharia, não é? Possivelmente nesse segmento, pelas conexões com engenharia de produção, se aproxima mais de uma sensibilidade para o exercício da função administrativa. Mas, todavia, eu quero chamar a atenção para um ponto que me parece importante, né, que é a capacitação das pessoas, a formação, sobretudo a formação, ela não envolve somente o domínio de informações, de conhecimentos no plano cognitivo, de habilidades técnicas e o conhecimento de tecnologias soft de gestão particulares, mas ela requer muito o desenvolvimento de valores, né? E o desenvolvimento de valores, ele é fundamental para a atitude enquanto predisposição ao comportamento, né? Em relação ao próprio comportamento que se efetiva, não é isso? Isso é muito função de uma estrutura de valores, né? Assim como na medicina, né, os médicos devem desenvolver, não é, uma ética, uma conduta, não é? E existe na medicina toda uma conduta, uma especificação de conduta ética relacionada a valores centrais, né, de respeito à pessoa humana, de atendimento ao cliente, não é? Acima de qualquer coisa, não é? Inclusive em determinadas situações extremas, não é isso? O compromisso do médico para com a vida. Na administração também tem uma série de valores, né, de interesse público, que conjugam uma série deles, não é, de eficiência, de eficácia, não é, que são fundamentais para funcionar como base desse sistema de conhecimentos e técnicas específicas, né? Tanto na medicina hoje, nós sentimos que esse universo de valores muitas vezes é desrespeitado, como na administração também, né? Agora, pessoas bem formadas, e daí nossa preocupação com formação de pessoas, né? Pessoas bem formadas, elas tendem a assumir comportamentos, atitudes mais compatíveis com o quadro valorativo que informa a sua profissão, né? A sensibilidade para aquele quadro de valores que informa a sua profissão. Entende? Então, eu acho que o problema não se restringe só à área de saúde, não. Ele permeia diversas áreas e, evidentemente, você vai ter avanços, né, maiores aqui ou ali, né? Eu acredito que as pessoas estão percebendo isso da necessidade de valores, né, em qualquer profissão, em toda a sociedade, porque desde o início da novela a gente tem recebido nas redes sociais, onde CRA faz um trabalho grande nas redes sociais, a gente tem percebido alguns comentários de algumas pessoas falando que por que o Félix
né, um administrador formado, né, tem esse tipo de atitude, é corrompido desse jeito. Né? Acho que a questão dos valores ela tem sido mais percebida pelo público em geral. O senhor concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? A nossa sociedade, de alguma forma, né, ela se enfraqueceu muito com relação à adesão aos valores centrais necessários por uma série de motivos. Não é? Quer dizer, o advento das novas tecnologias. Nós aqui no Brasil tivemos uma época de inflação altíssima, não é? Então aquela corrida pelas coisas, de alguma maneira, comprometeu muito o tecido social, valorativo, não é? E evidentemente, quando começa, de certa maneira, alguns sistemas fundamentais a ruírem, não é? Ou ameaçarem uma desestruturação, a sociedade, ela de alguma maneira, não é? Tem um instinto de sobrevivência, não é? De se repensar em determinados momentos, de resgatar, não é? Quer dizer, de buscar se comprometer com o novo, com as novas tecnologias, com as novas formas de funcionamento, não é? Mas também resgatando determinados valores básicos e jogando com essas duas coisas, o compromisso com o futuro e a perspectiva de adesão aos valores que, de alguma maneira, estruturaram a própria sociedade. Então nós vemos uma tendência nesse sentido, né, das pessoas se preocuparem, sim, e o problema aparecer. No caso lá da referência, né, do panfleto novelístico, né, ali se misturam lá pelas tantas as duas coisas, né? O que eu acho que não é o ponto central, não é, a minha intenção ao escrever o artigo, não é mostrar que, além daquele preconceito central, existe um outro, que tem consequências também muito graves para a sociedade. Não é? Eu costumo dizer aos meus alunos, chamar a atenção para eles, porque às vezes há uma certa dificuldade de entender o que é o fenômeno administrativo, né? Então, há muito tempo que eu já dou um exemplo dessa natureza. Eu disse, olha, quando o médico, numa cirurgia, faz o corte cirúrgico, ele está exercendo a cirurgia, né? Aquilo ali é um momento de um fenômeno, né? No momento que ele se vira anteriormente para a enfermeira, né, ele diz, enfermeira, me passe o bisturi, essa coordenação dessa interdependência, né, já está se imiscuindo o fenômeno administrativo, da especialização, da coordenação necessária para essa ação, as questões de diferenças de status e, portanto, de poder entre médicos e enfermeiras, né? Então, esse fenômeno, que eu estou dando ali no momento drástico, né, crítico da sala de cirurgia, ele se espalha pela instituição como um todo, em todos os momentos. Até da própria coordenação entre diferentes especialistas em diferentes plantões, em que muitas vezes falhas de coordenação dessa interdependência têm resultados negativos. Por quê? Porque não existe esse conceito tão caro à administração, que é o foco no cliente. Então, se você tem o foco no cliente e não no exercício de cada especialidade, sem a convergência necessária para um resultado superior, né, o fenômeno administrativo está lá presente.
Não é? Eu costumo dar um outro exemplo. Eu digo, olha, gente, não há nada mais fantástico do que o programa espacial norte-americano, o qual seja. Porque o programa espacial, botar um homem na Lua, requereu todos os campos do conhecimento, da nutrição à física mais sofisticada, a engenharia em diferentes setores, enfim, técnicas de combustíveis, não é? Química, enfim, todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento. Né? Cada uma desenvolvida no plano científico da sua dimensão especializada, com algumas interseções, mas o que me emociona, de alguma maneira, é a capacidade de botar isso tudo junto. É a capacidade de fazer isso tudo se interrelacionar e convergir para um resultado de desafio completo à inteligência humana, a capacidade humana de se organizar e de fazer acontecer. Entende? E isso, na essência, é administração. Isso, na essência, é capacidade de planejamento, de organização, de controle, de direção, levada a efeito a um nível da sofisticação maior. Então, o reconhecimento da importância dessa função, ela não é uma mera função, ela é uma função muito nobre, muito nobre. Assim como a política é uma função muito nobre. Né? Quando nós tratamos de governo, é impossível pensar em democracia sem política, sem políticos. E nós nos ressentimos de melhores políticos, da dimensão moral da política, não é isso? Da mesma forma, há uma relação estreita entre a política e a administração, no sentido das decisões políticas, da implementação dessas decisões, da capacidade, da mesma forma da economia com a administração, no sentido de viabilização dos recursos, de saber lidar com a escassez de recursos. Mas quantas vezes nós temos os recursos no Brasil e as coisas não acontecem? Muitas. Muitas vezes. Muitas vezes. Então, isso é a nobreza da função administrativa. Que deve ser levada muito a sério. Que deve ser levada muito a sério. Nós devemos ter um cuidado muito grande com a formação dos nossos administradores. Precisamos ter uma capacidade, de desenvolvimento, treinamento, capacitação de outros envolvidos com a administração que não sejam administradores. E a função do nosso conselho, que é fundamental de resguardar aquilo que a lei no Brasil nos deu com relação à profissionalização do administrador, para que ele seja valorizado sobre todos os aspectos. E o nosso conselho vem cumprindo com esse papel de uma forma muito vigorosa, eu diria, em diversas dimensões do seu trabalho, nas revistas, em todos os convênios que tem, em diversos segmentos de benefícios, cumpre um papel de defesa à sociedade, dos administradores, buscando exatamente esse reconhecimento que se faz cada vez mais necessário.